19 horas. Estamos aqui para a nossa live semanal. Eu sou o Dr. Gilvan Alves e hoje temos uma convidada especialíssima, a doutora Maria Lúcia, médica dermatologista. E hoje nós estamos tendo na dermatologia médicos que se dedicam mais ao cabelo, que estudam mais o cabelo, que a gente denomina tricologistas. Então é o caso da doutora Maria Lúcia, que estuda muito e continua estudando, se aperfeiçoando na área de cabelo. E é o que nós vamos falar hoje, sobre cabelos. Então nós vamos dar início à nossa live, como eu falo, semanal. São 15 minutos, talvez hoje a gente estenda um pouquinho, que o tema é polêmico, é grande, são muitas coisas para discutir. E eu vou explorar muito aqui a doutora Maria Lúcia para a gente falar de cabelos, tá, Maria Lúcia? Com certeza. Então a gente vai começar. Na verdade, quando você começou a sua dedicação a cabelo e por quê? Tem alguns anos que eu venho prestando atenção na queixa das mulheres. É impressionante como vem aumentando essa queixa constante da perda de cabelo, né? E isso me chamou muito a atenção porque em períodos anteriores, assim, épocas já 20 anos atrás, não tinha essa queixa de uma forma tão intensa, frequente. Isso despertou você a vontade de estudar cabelo? De estudar mais cabelo, de entender o que está acontecendo. E não é só isso, né? Não é só uma simples queda de cabelo, né? Uma simples queda de cabelo, entre aspas, né? É uma queixa um pouco genérica, né? Aliás, muito genérica, que pode abordar várias situações. De doenças. Hoje nossa live está na horizontal, gente, porque esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube. Eu lembro para vocês que agora estamos com um canal no YouTube, então quem for assistir no Instagram é só virar o telefone que fica, dá para ver com melhor qualidade. Mas assim, você está falando de queda de cabelo, a gente lembra que o cabelo emoldura o rosto, né? É muito importante na autoestima, mas eu vou começar até antes falar do problema que eu, inclusive, tive, que é a perda de cabelo do homem. Então, as alopecias são mais comuns no sexo masculino e ela geralmente começa numa idade mais nova, né? Essa queixa de queda de cabelo. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a queda masculina, chamada alopecia androgenética. Quando deve tratar, pode ter falado das causas, como o que leva o paciente a ter alopecia androgenética? Então, o nome já diz, né? A androgenética tem a ver com a genética, né? Então, assim, é muito importante frisar, né, que essa queda de cabelo pode começar cedo, ou melhor, essa rarefação capilar pode começar cedo no homem. Pode começar, famosa coroinha, né? Coroinha, as entradas que começam a aparecer também. Então, isso é muito frequente, tem sido cada vez mais uma coisa preocupante demonstrada pelos pacientes. E desde novo, os pacientes estão novinhos aqui procurando. Eu tenho entrada, eu não quero ficar igual a coroinha do meu pai, eu não quero ficar com aquelas entradas do meu tio. Então a gente começa a pesquisar o que está acontecendo, se é realmente uma androgenética, ou se aquela entrada é uma entrada típica da família, ou tipo assim, é uma coisa já do design do cabelo dele, vamos dizer assim. Não quer dizer que tenha uma androgenética. Tá? Então, a entrada é fisiológica. É fisiológica, Puberdade, quer dizer, a criança tem essa linha de plantação reta. A medida vai formando o corpo com os hormônios, crescendo a barba, o pelo pubiano, pelos no corpo, axilas. Então, também vai havendo essa transformação, né, de formação de entrada. Mas a preocupação é quando tem a coroinha, né? Quando tem a coroinha. Aí é até problema na escola. Vira um problema na escola, no adolescente. E o tratamento? Já dá para começar, né, nessa época, na fase inicial? Tem um exame, eles perguntam muito para mim se tem exame de sangue, né? Não existe um exame de sangue que dá o diagnóstico de alopecia androgenética, mas existe um exame que a doutora Maria Lúcia faz aqui, que é a dermatoscopia capilar, né? E é fundamental. Ela dá para fechar o diagnóstico de alopecia areata no início. Dá. A gente vê as características morfológicas pela dermatoscopia plenamente, né? A anisotricose, a alteração da densidade dos fios, né? A redução do número de fios por cada unidade folicular. Então, tem uma característica bem forte e mostra o diagnóstico de cara. Realmente, para toda queda de cabelo, né? Toda queixa de queda de cabelo, o paciente deve passar por um exame de dermatoscopia. Então, no caso do homem não tem, mas o homem tem um tratamento e pode começar cedo. Você pode falar um pouquinho do tratamento do homem? Sim, antes dos 18 anos, o rapaz pode usar o finasterida, tá?
a partir dos 18 anos, aí já pode usar, no caso de 18, eu gosto de prescrever a dutasterida a partir dos 20. Mas... Por que essa diferença de finasterida para o jovem? Por conta do bloqueio, né? Porque assim, tanto a finasterida quanto a dutasterida são inibidores 5-alfa-redutase. Então, assim, por conta da ação da dutasterida, que é um pouco mais intensa, a gente prefere fazer após os 20 anos. Né? E a finasterida pode ser feito antes dos 18 anos, não tem problema. Mas, assim, dependendo do caso, né, Gilvan? Porque não vamos ficar prescrevendo finasterida para o rapaz novo sem ter uma indicação realmente precisa. Tem que ter uma queda, uma manifestação exuberante de rarefacção capilar para poder estar começando. Eu sou um pouco mais conservadora. Né? Eu prefiro começar com coisas tópicas para o rapaz. E nessa faixa o minoxidil ainda é o gold standard. O minoxidil, né? Padrão ouro, né? Não é padrão então, ouro. O minoxidil top. Então, tem tratamento, viu, gente? Alopecia. No homem, tem o tratamento, como a doutora falou, bloqueio hormonal e a finasterida tópica. Qual a sua opinião sobre shampoos anti-queda? Não. Shampoo anti-queda não adianta nada. Shampoo, não. Shampoo lava o cabelo. Lava o cabelo, mas assim... O couro cabeludo oleoso, com certeza, ele é fator que colabora para a queda de cabelo, tá? Então, assim, é importante fazer o uso de shampoo adstringente, que remova a oleosidade, com certeza. Ou então, antisseborreico, né? São os esfoliantes. Para paciente que tem dermatite seborreica, é importante passar um shampoo que realmente remova toda aquela descamação, né? Porque isso tudo propicia a piora da queda. Inclusive no paciente com psoríase também tem que ser tratado, né? Porque senão realmente há uma piora da queda. Então, gente, no homem, vocês viram a alopecia androgenética, como a doutora falou, o nome já fala, é uma tendência genética a desenvolver a queda do cabelo. Tem os tratamentos, né? Então pode vir procurar aqui, no caso nossa tricologista, a doutora Maria Lúcia, para poder começar o tratamento bem precocemente. E os casos avançados, nós temos aqui também, né, doutora Marisa, o transplante capilar, que foi o que eu fiz, vocês devem lembrar de mim, careca. Olha! que hoje. Então, a doutora Vanessa, nesse caso, ela que faz. Maravilhosa. Que faz o transplante. Então, para os casos mais avançados, também tem um tratamento que é o transplante capilar, que é muito bom. Mas vamos falar aqui agora, então, da outra queda de cabelo, que nas mulheres. Como é que é a investigação, as principais causas de queda de cabelo nas mulheres? Então, aí a gente tem que ver o paciente de uma forma geral, né? A gente, antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, eu tenho como hábito pedir os exames laboratoriais para fazer uma investigação da queda, né? Tem que pesquisar fatores hormonais, né? Autoimunes, tem que investigar se a paciente tem uma doença autoimune, se tem deficiências de vitaminas e minerais, né? Isso tudo é muito importante, Tudo é o básico. são prováveis causas da alopecia. Você citou aí doenças autoimunes, como lúpus, né? A tireoide. Tireoidite Hashimoto, hipotireoidismo, até o próprio hiper, a alteração, o desequilíbrio hormonal provoca a queda. Né? E assim, medicamentos também. Até medicamentos para cardiologia, né? Os IECAS, né? Captopril. Então, assim, eles também são competidores ali com os quelantes de zinco. Então, assim, realmente, de uma forma geral, até os antidepressivos também. Então, tem que ver o que o paciente... Tem que investigar, fazer uma investigação, porque a queda de cabelo pode ser uma manifestação, né? Isso que a senhora está falando, que você está falando com seus amigos aí, de queda de cabelo, tem pode ser a manifestação de uma doença interna, né? Pode. Até neoplasias, eu tenho que lembrar isso. Né? Então, assim, né? Anemias muito severas, neoplasias. Neoplasias com câncer, gente. Então, no início pode levar a uma queda de cabelo. Então, é preciso. Então, não é uma queda de cabelo ir no salão de beleza, se medicar, ir na farmácia, que precisa de um profissional médico para investigar primeiro essa queda, se tem algum fator. E nós temos um fator, né, muito comum, né, Maria, que eu falo que o cabelo é um órgão muito sensível, né, a todo tipo de trauma, né? Então, é o famoso, fala pra gente um pouquinho sobre o fluxo telógico, que pode vir não só após o parto, mas após uma cirurgia, um trauma, né, até emocional, né? Então, o eflúvio, ele é considerado um eflúvio agudo quando ele está em torno de 6 meses, né? Quando a queda está ocorrendo no período de 6 meses. Passou de 6 meses e passa a ser crônico, né?
Bom, o eflúvio a gente tem que, da mesma forma, a gente tem que pesquisar as causas. Pode ser por um estresse, pode ser após uma cirurgia. Normalmente ele ocorre 3 meses após um evento traumático. Ou pode ser crônico quando o paciente, por exemplo, sofre de uma tireoidite Hashimoto e a tireoide vive desequilibrada. Também pode acontecer. Ou pacientes até mesmo que usam, por exemplo, pacientes que tratam artrite reumatoide. Eu tenho tido muitos pacientes assim que usam leflunomida, né? E usam metotrexato também, e de repente faz aquele eflúvio agudo, muito forte. Então, assim, a gente tem que pesquisar o paciente como um todo também. E, assim, e sempre, eu digo isso, não só os exames laboratoriais, mas condições inerentes ao próprio couro cabeludo, né? A gente tem que ver também. Tem situações, a própria dermatite seborreica que piora a queda, a psoríase piora a queda, e a questão também de outras, tem tido muito frequentemente, líquen plano pilar, alopecia frontal fibrosante, são outras questões. São doenças do couro cabeludo. Do couro cabeludo, muitas vezes associados a um eflúvio, né? Então, a gente tem que ver, por isso a importância da dermatoscopia. A dermatoscopia faz diagnóstico de todas essas aí, né? Isso, às vezes a gente acha que é só um eflúvio, não, vamos fazer a dermatoscopia. E não tem só um eflúvio, tem ali um líquen plano pilar, porque muitas das vezes a tricodínia é uma hipersensibilidade que dá no couro cabeludo, né? Que pode ocorrer tanto no eflúvio telógeno quanto também em alopécias cicatriciais. Então, às vezes o paciente está, eu estou com hipersensibilidade, a gente está achando que é só o eflúvio. Não, vamos fazer a dermatoscopia. Aí a gente vê as características morfológicas muito compatíveis, inclusive com a alopecia cicatricial, que é o líquen plano pilar, que vem aumentando muito. E eu te digo, antigamente era visto mais em mulheres, eu tenho visto muito em homens também. Gente, para quem não sabe, eflúvio é uma queda abrupta de cabelo. Então, é que a gente fala muitas mulheres após o parto, né? 2, 3 meses o cabelo despenca. Sim. E isso pode acontecer após uma cirurgia, após um trauma emocional, após medicamentos, como a doutora colocou muito bem aqui. Então, assim, quando você está com aquela queda, o cabelo está despencando, que chega no banho e passa a mão, assim, sai aquele fluido, isso se chama eflúvio. É eflúvio telógeno, e tem que investigar a causa, né? E tem tratamento também. No caso dos tratamentos para mulheres, que quase que... Olha, primeiramente, eu vou, assim, eu pesquiso essa questão do déficit de vitaminas e minerais. A gente tem que fazer a suplementação. Não tem jeito, tem que suplementar. E de acordo com a taxa, né, de vitamina D, a B12, são as vitaminas importantes, vitamina A, vitamina B12, C, a D, a E, cobre, metais pesados também, excessos de metais pesados no sangue também provocam queda de cabelo. Então a gente tem que pesquisar o paciente todo. Ferritina, ferro sérico, dependendo do que a gente vai encontrar, a gente tem que suplementar. E suplementar ferro, e vitamina D, a B12, enfim, fazer essa suplementação é o primeiro pilar para mim. Tá? Aí vem assim, o uso de antioxidantes, também, que também ajuda muito, porque toda alopecia é inflamatória. Né? Só que o eflúvio telógeno é um tipo de queda em que existe uma inflamação bem menor. Então, mas os antioxidantes sempre ajudam. E o minoxidil é aquele medicamento, né, que você utiliza sempre como coadjuvante ao tratamento de todas as alopécias. Ele não é o principal, mas ele é um coadjuvante maravilhoso. Em todos. Bom, eu vou perguntar como é que está nosso tempo, Paulo. E nós temos um diretor aqui de 14 minutos, a gente vai estender um pouquinho. E perguntas, tem surgido alguma pergunta aí na tela para a gente? Se o cabelo oleoso gera mais queda. A doutora falou isso aqui agora. Com certeza. Mas o importante, lembre, gente, queda de cabelo não é para ser tratado nem com cabeleireiro, muito menos com um profissional não médico. Que, como falamos aqui no início da live, a queda de cabelo pode apresentar uma doença séria que esteja começando. Então é importante investigar. E aqui, como eu falei, a doutora Maria Lúcia, ela faz um exame muito importante, que é uma dermatoscopia capilar junto com um tricograma, que é um aparelho especial que analisa o couro cabeludo. Então, o médico, a queda de cabelo tem que investigar a partir da raiz do cabelo, que é ali que é formado o fio. O fio, depois que ele saiu de dentro, ele é uma estrutura de proteína, ele não tem vida, o fio.
Então você pode tratar o fio do cabelo com o cabeleireiro, tudo bem, fazer máscaras, eu nem sei, a mulher sabe mais as coisas que trata de cabelo, né? Que faz de mesmo alisamento, né? Que Muito pode levar. cuidado com as químicas, as pessoas estão abusando muito das químicas, né? E isso também provoca queda. Aí às vezes é em salão, né? Que não tem muita. Né? Principalmente eu acho muito perigoso quando a pessoa fala que ela mesma faz o alisante dela, né? Que ela produz. Pode usar soda cáustica, viu, gente? Que pode romper, usar formol. Não então, pode. Quando você vai no salão, uma pessoa fala, veja se ele está abrindo matéria, que às vezes os produtos que estão em indústria séria, como a L'Oréal, Vichy, Kerastase, né? Todas essas indústrias têm um nome a zelar. Então, o produto dela tem controle, tem a fiscalização da nossa agência de vigilância sanitária. Um produto que é feito lá no quintal, lá, e uma fórmula que a pessoa criou, pode ter substâncias tóxicas e você ser a vítima, né? Então, eu acho... Alguma dúvida mais? Acho que... Fale pra gente também sobre os tratamentos aqui que indica que é o drug delivery, que é eu explica como que é o drug. Eu adoro o drug delivery. A gente... nós temos aqui uma máquina chamada Cheyenne, né? E ela é um aparelhinho que vai fazendo tipo um microagulhamento. É uma caneta que vai fazendo um microagulhamento em todo o couro cabeludo. À medida que ela vai microagulhando, ela vai estimulando células-tronco, que eu posso dizer que as células-tronco são a diretoria do folículo. Entendeu? Então, assim, estimula as células-tronco a trabalhar, manda sinal ali para as células da matriz do bulbo, ativa ali as células operárias ali que ficam na matriz do bulbo, ali a trabalhar bastante, produzir um fio novo, saudável, com maior densidade. Então, assim, é importante esse tipo de aparelho porque ele provoca realmente esse estímulo e, além de provocar esse estímulo, ele também joga medicamentos fundamentais para estar havendo a ativação celular ali na pele do couro cabeludo e nos fios. Tá? Inclusive pessoas que não toleram, às vezes, a finasterida oral, que tem alguns efeitos colaterais, né? Então, homens, por exemplo, não gostam muito de usar a finasterida, essa questão de reduzir a libido, né? Então, pode ser feito topicamente. Então, a própria finasterida é colocada nesse... a gente faz, tem vários, a gente usa o minoxidil, a gente usa o dutasterida, agora para a mulher eu venho usando muito a bicalutamida também, tem fatores de crescimento, pool de vitaminas. Então, enfim, dependendo do caso de cada pessoa, a gente faz, né, a gente escolhe a mescla necessária, mais indicada. Né? Ótimo. Com certeza. E assim, até para as alopécias cicatriciais, a gente também tem, a gente não faz drug delivery para as alopécias cicatriciais. A gente utiliza a mesoterapia, né? A gente utiliza o Mesojet Gun, que é pela técnica eu sempre esqueço esse nome. Eu sei que você falava aqui. Eletroporação, né? Eletroporação. Por eletroporação há uma absorção dos medicamentos, né? E isso também ativa, né, o folículo a produzir fio. Então, assim, nós temos aqui várias tecnologias, né? Temos. Até o Fraxel pode ser usado para alopecia, né? Pode ser utilizado. Para estimular o cabelo. Alguma pergunta, Paulo? Se tem motivo para ter muito caso de alopecia em homens agora, atualmente? Se tem algum motivo para muitos homens estarem tendo alopecia? Eu acho que continua. Eu acho que talvez, né, muitos homens estão queixando de alopecia. Você não concorda? Assim, aqui a alopecia, como ser genética, tá, né? Claro que a população humana aumentou. Nós tivemos uma explosão populacional. Você imaginar que o Brasil, na década de 70, tinha 100 milhões de habitantes. Né? Mas sabe o que eu vejo? Em 20 anos dobrou para 20 milhões. Eu acho que a preocupação aumentou. Pois é, isso que eu falo. Preocupação. A incidência não aumentou, né? A preocupação e a procura. Isso. Até porque os transplantes estão ficando cada vez melhores, estão ficando espetaculares. E os homens estão ficando vaidosos demais. Então as pessoas hoje... E também a questão toda, a produtividade. Vamos dizer, há 30, 40, 50 anos, um homem com 50 anos, já se sentia idoso, já estava pensando em aposentar, não precisa cuidar mais. Hoje está no auge da carreira, né? Então, a pessoa vai chegar aos 60, 70, 80 anos trabalhando e tem que manter a aparência, né? Para poder... É legal a conquistas, enfim. Então, hoje, o 60 é o novo 30, eu acho. Isso mesmo, mas tem que ser, gente, é isso, o caminho é esse, né? Isso é evolução,
Né? Quantas bom. pessoas aí com 20, 25, 30 anos tinham pouco cabelo, não procuravam por vergonha? Hoje em dia não tem mais isso, não. E sabe que tem tratamento, né? Antigamente Sabe também não que tinha, tem viu, gente? tratamento. Esses tratamentos novos são, né, todos são mais novos, os últimos 20, 30 anos no máximo. Então, quem, apesar da pergunta, talvez era da década de 60, 70, não tinha esses tratamentos. Agora, Mais alguma pergunta? nem tudo é alopecia androgenética no homem, né? É. A gente tem que prestar atenção nisso. Como eu estou dizendo, eu tenho tido outros casos de alopecia cicatriciais que não androgenética, que às vezes o paciente vem pensando nisso, querendo tratar isso, a gente se depara com outra condição. Não é. Entendeu? Que não Essa é a é. importância, então, de qualquer Isso. queda de cabelo que você tenha, procura um profissional médico, de Médico. preferência que seja dermatologista e, acima de tudo, se for tricologista, melhor ainda. Melhor ainda. Lembrando que a tricologista é, acima de tudo, uma dermatologista e muito bem formada. Então, doutora Marisa, muitíssimo obrigado. Eu que Nós vamos agradeço, encerrar aqui Gusmão. nossa live hoje, lembrando que ela vai para o nosso canal no YouTube. E semana que vem tem mais nossa livezinha que começa às 19 horas em ponto, direto da IP.